Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Não importa o horário que você esteja assistindo, o que importa é que você está assistindo ao Não É Podcast, o podcast do Não É Imprensa. E muito boa tarde, não, bom dia ainda, né? 10h47, horário que a gente está gravando aqui de sábado. Então é bom dia, Diogo Chiuso. Bom dia, como vai? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo bem. Bom dia, Dionísio Amêndola. Bom dia para os senhores aí. Estamos aqui neste sábado pela manhã, gravando dia 2 de novembro, né? Estamos gravando aí, já final do ano, já nessa expectativa toda e tal. E estamos aí comentando os assuntos da semana. Dia de final, dia dos mortos, tipo Boulos. Tipo Marçal. Abraço. Então, abraço para quem está morto. Abraço para quem tá Brincadeira morto. sadia aí, tá ok? Muito bem. Então vamos começar. Nós que ainda estamos vivos, né? Nós que ainda estamos vivos, passando o Pires. Cadê o QR Code, Diogo? Cadê o QR Code para passar o Pires aí, lembrado? Para o pessoal pagar aí para assistir nós, para o pessoal dar um likezinho aí no programa, porque tem que pedir like, porque senão ninguém dá atenção para gente. Compartilhar com os amigos, faz aí, gente, faz o marketing aí, porque a gente não tem dinheiro público aqui caindo não nas contas. Inclusive falta dinheiro, sempre. É isso aí, QR Code na tela, nãoeimprensa.com, para você entrar lá e ver o nosso site, ver o que a gente está fazendo lá, ou clica aí, ou põe o celular para ler o QR Code, que já vai ser enviado diretamente lá para o site, para poder assinar R$10 por mês. É uma pechincha, não é? É barato. Inclusive, você pagando 10 conto lá, você pode até ofender a gente, que a gente aceita. Tá? Só para avisar. Se não pagar, a gente não aceita. Pagando, pode vir aqui ofender. O tamanho no meio, que não tem problema. Exatamente. E, repetindo, dá um like aí, compartilha o programa com os amigos tal, e vem ser feliz com a gente. É nóis. É isso Muito aí. bem. Então nós que estamos vivos, vamos começar aqui com os nossos assuntos desse dia, desse domingo, que é o dia que vai ao ar, né? E essa semana tivemos aí um incidente bastante deplorável na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, que foi a invasão aí de uma palestra que estava acontecendo, uma palestra sobre o conflito no Oriente Médio, que foi interrompida por um fã-clube de terroristas. A gente está com um vídeo aí na agulha, né, Diogo? Para mostrar como foi a entrada gloriosa. Meu Deus. Palestina, sua luta continua na América Latina. Juventude Palestina, sua luta continua na América Latina. Juventude Palestina, sua luta continua na América Latina. Juventude Palestina, sua luta continua na América Latina. Juventude. O negócio vai desanimando, né? Eles vão dando uma desanimada, outro fala, vamos. Os caras perdem o fôlego ali, acho que os caras devem fumar. O cara perde meio fôlego. Não sei o que, você fala, mano do céu, né? E aí eu fico, na hora que eu tô passando ali, eu fico pensando, esse daí era jogado num prédio, aquele dali se explodia, né? Tal, não sei que pegando. Que coisa patética, né, cara? Que coisa patética. Juventude Palestina. Um amigo meu falou que parecia esquete do Chico Anísio. Juventude Palestina, sua luta continua na América Latina. Até a rima é pobre. Não, eu quero ver esse pessoal ir lá para a Palestina, lá, pegar uma arma, né? Ir lá lutar pelos palestinos. É muito fácil ali da universidade, né? Entrar com o cartazinho. Aliás, do Sinwar, né? Que tá morto, hoje é dia dele. Hoje é dia dele, pois é. Não, os caras entram com o cartaz homenageando uma porra de um terrorista sanguinário que matou gente. É vergonhoso, né, cara? Mas eu acho que é um pouco. A gente estava discutindo muito em off. Vou aqui já entregar para o nosso público que vocês não sabem que o melhor é tudo feito em off. A gente estava conversando sobre a pauta aqui, a gente falou um monte de coisa e aí ficaram muito mais legal. Mas aí uma das coisas que a gente comentou é justamente essa questão sobre como se discute, né, esse problema
da existência do Estado de Israel, né, ou da solução do Estado de Israel, e desse imbróglio que é o Oriente Médio. A gente estava toda uma discussão em off aqui, e essa palestra, pelo que a gente leu aí, era uma palestra que justamente ia discutir esse tipo de coisa, né? Pô, qual que era a solução, tudo. Inclusive, um dos convidados da palestra, né, Vitor, era como que chama? Da instituição? O Stand With Us. Stand With Us. Stand With Us, desculpa, tinha esquecido aqui. O Stand With Us e tal. Então, era justamente uma discussão para debater, conversar e tal. E, obviamente... tinha professor palestino participando do painel, quer dizer, era uma coisa até, podemos dizer, equilibrada, porque havia de fato um debate, havia de fato uma discussão ali, sem... Né, não sei o que surgiria daquilo ali, não, tem pessoas ali interessantes, tem pessoas não tão interessantes, mas é a interdição do debate que é a essência do fascismo, né? Nada mais fascista do que interditar o debate. E essa juventude da América Latina se provando, mais uma vez, absolutamente fascista nas suas práticas e nas suas ideias. Eu me lembrei, quando eu vi essas cenas aí, eu me lembrei quando aquela aquela dissidente cubana veio aqui para o Brasil, lá nos idos do... Ioni Sanchez, Sanches e tal. Eu não lembro o nome das pessoas, eu vou falando aqui. Aí vocês me corrigem. Enfim, essa Ioni Sanches veio dar uma palestra aqui em São Paulo, ali no Teatro Cultura, que era ali no Conjunto Nacional, né, porque tinha a Livraria Cultura e tinha um espaço ali que tinha debate, não sei o que, e ela foi para participar, e veio uma juventude dessa, né, essa juventude louca para interromper o debate e tal, não sei o que. Os caras entraram lá, tipo, interromperam tudo, não deixaram ela falar tudo. Era o pessoal de uma juventude comunista qualquer aí. Provavelmente o Boulos estava nesse bolo aí também, sabe? Só para lembrar, assim, porque eu acho que tinha alguma coisa a ver com o Movimento Sem Terra, MTST, era uma galera lá que invadiram, interromperam, mais ou menos esse nível. Só que era o pessoal mais, como era de São Paulo, né, o pessoal era mais parrudo, tal, não sei o quê. O pessoal lá meio, em Fortaleza, tá precisando comer um pouco mais de, sei lá, se alimentar melhor, porque os caras não estão conseguindo nem falar, mano, sabe? Perdendo fôlego lá, vergonhoso. Tá na moda agora tomar whey protein, né? Tem que tomar whey protein lá. Alguma coisa assim, ó, o pessoal meio... Mas essa coisa de interromper o debate, isso que o Vitor falou é muito interessante, né? Porque normalmente a esquerda fica acusando a direita de ser fascista, de não querer diálogo, tudo, só que o que você muito vê, né? Sempre que você vê essas coisas acontecendo, é justamente a esquerda, né? Ou a extrema esquerda, tal, que vai lá e não deixa ninguém falar e tudo. E os caras realmente com o cartaz do terrorista sanguinário ali é de dar engulho, né, cara? Nossa, eu nunca tô presente nessas horas, mas também, às vezes eu tô. Você vai fazer o quê? Vai dando tapa nesses moleques aí? Pois é, né? Merecer eles merecem, mas é dar o que eles querem, né? Eles gostam, eles crescem no confronto. Essa juventude universitária é muito engraçada. Eu lembro que na minha época teve um pessoal que foi invadir a reitoria. Não, o pessoal foi invadir a reitoria, porque tinha aumentado a mensalidade, uma universidade paga, né, universidade privada, e aumentaram a mensalidade, eles foram fazer um protesto, eles invadiram a reitoria. Eu achei muito engraçado que eu estava indo embora, assim, eles estavam chegando, né, para invadir a reitoria, e a maioria, o pai vinha de carro deixar a criança lá, aí eles tiravam o colchãozinho, o colchonete, davam um beijinho de boa noite, falavam: isso, filho, vai fazer o seu protesto. E a universidade foi tão legal que eles prepararam um lugar especial na reitoria para os estudantes se acomodarem, deram um banheiro para eles usarem durante a noite. Deve ter dado até café da manhã no outro dia. Então, essa juventude comunista, né, burguesa, que vai lá e, né, vai fazer esse tipo de protesto, mas depois volta para casa e, sei lá, passa no McDonald's para comer um Big Mac. Eu citei aqui um amigo meu que falou que parecia esquete do Chico Anísio, e realmente me lembra que ele tinha um personagem do Chico Anísio, acho que era o Washington o nome dele, né? Que era um estudante de velho já, um estudante de 40 anos, criado pelos pais, né? E quem procurar no YouTube consegue encontrar aí. Eu acho que bota Chico Anísio Washington. E só que dentro daquela realidade do início dos anos 80, de direta já e tal, de redemocratização. Mas muito engraçado como o Chico já percebia, né, essa coisa do burguês revoltadinho que acha que está fazendo a revolução, né? E, pai, eu sou do Levante, não sei o quê. Esse menino, para com isso, o pai falando, né?
Para com isso, nós estamos vizinhos, sou síndico do prédio, vai pegar mal para mim. Para você ver a situação, né? Olha a nossa situação. O nosso país virou um esquete do Chico Anísio. Virou uma esquete do Chico Anísio, exatamente. Pô, só para comentar aqui, eu gostaria de colocar uma legenda aqui, o antissemitismo nosso de cada dia, tal, com o logotipo assim, meio Halloween, ficou bonitinho, de horror, assim. Ali, ó, foi o Vitor que fez isso? Não. Não, Tem logo, tem... O logotipo, assim, a letra, né? A letra, a fonte, é verdade, tá meio Halloween. Fonte de Halloween, assim, tá mó bonitinho. Não, mas ainda bem que foi inconsciente. Não era para ser assim, foi inconsciente, foi sem. Acho que foi. Então, mas inteligência artificial aí fazendo das suas, né? Mas é engraçado porque não sei se está no Chico Anísio, eu lembrei nesse momento também que o nosso humor também já foi mais interessante, né? E já foi mais ácido com essas coisas. Porque vocês falaram do Chico Anísio zoando esse velho, o esquerdista tal, não sei o quê. E eu lembrei também que o Angeli, ele tinha 2 personagens, que eu esqueci o nome agora, 2, que eram revolucionários, assim, então, mas também era uma coisa... Ele era uma tiração de sarro com o revolucionário intelectual, né? O cara que ficava defendendo o marxismo, tal, não sei o que, ele nos anos 80. Até o humor perdeu um pouco essa graça, assim, hoje em dia. Os caras são muito entregues. Mas falando de antissemitismo, né? Que a gente tem que lembrar aí também que aconteceu essa semana, que uma apresentação do Tom York, do Radiohead, também foi interrompida por um manifestante pró-Palestina lá, que ficou berrando para ele, quantas crianças tem que morrer em Gaza para você falar e tal, não sei o quê, você vai tocar lá com sua banda, o cara começou a berrar assim, aí o Tom York falou, sobe aqui então, fala aí pro público, para de interromper a porra do meu show, sobe aqui e fala aí. Aí o cara subiu e ficou lá fazendo o discurso dele, o Tom York, obrigado, desce aí, deixa eu continuar meu show. Porque o Radiohead, o York, também tem essa celeuma, né, de que eles vão tocar em Israel, tal, não sei o quê, e o Tom York já falou que do tipo, foda-se o Estado de Israel, eu vou tocar pro público tal, como eu toco com um monte de outros lugares. E você tem essa coisa, né, acho muito interessante que a manifestação é sempre essa manifestação de interromper o outro, né, de calar a boca do outro, tal, não sei o quê, seja aqui numa faculdade aqui no Ceará, seja num show de um artista lá fora que vai tocar sua arte onde quer que seja, como o Tom York, o Radiohead, o Nick Cave também já foi tocar e também é criticado, dentre outros artistas, né? Os caras não podem pisar em Israel, porque se vai tocar em Israel já está aceitando o regime, mais ou menos isso, né? Ou a situação, ou o genocídio em Gaza. Tá? Lamentável essas coisas. E é muito curioso também, porque... desculpa. Continua. Não, fala você, fala você. É que tá com um pouco de delay aqui. Eu ia puxar um subassunto que eu posso puxar depois, não tem problema. Eu só ia comentar que é triste ver esse tipo de coisa na universidade, porque seria um lugar, normalmente é um lugar, ou idealmente é um lugar para se discutir ideias, para achar soluções, ou discutir soluções. E o conflito em Gaza é um conflito muito complexo, muito, muito difícil até de tratar, porque tem várias nuances, tem várias questões complicadas ali para entender e para solucionar. E uma atitude dessa, de invadir uma palestra ou um meio de discussão, um debate, para fazer uma palhaçada dessa, quer dizer, não contribui em nada, e não contribui para o ambiente universitário, né? Porque isso é palhaçada, como o Vitor falou, uma esquete aliás, a esquete do Chico Anísio, pelo menos, é engraçada. Isso aí é só patético. E na verdade eu acho que não só tem o lado humorístico que a gente pode brincar com esse pessoal, mas também tem esse lado pernicioso que a gente entende muito bem, que a gente conhece muito bem, que é essa tênue linha que separa o antisionismo do antijudaísmo. Eu já falei isso aqui, eu nem gosto de falar antissemitismo, porque o pessoal fala, não, mas semitas, é todo o povo que está lá, Oriente Médio, aquela coisa toda. Eu falo, não, então eu sou bem específico, é o antijudaísmo, o quanto essas coisas são muito próximas. E é uma coisa que, assim, qualquer um que já conviveu em ambientes de esquerda no Brasil sabe muito bem que existe um componente antijudaico extremamente forte dentro desse meio. Você tem professores em universidade que são declaradamente
assim, anti-judaicos, assim, e não é, eu tô falando, não é anti-sionista, é anti-judaico mesmo. Você tem escritores das belas letras brasileiras que são anti-judaicos mesmo, assim, e os caras podem, assim, alguns falam abertamente, né, acho que dá para citar aqui o nome do Salem Nasser, né, que é professor da FGV, que ele assumidamente é isso, já tomou pela boca, e tem outros que são, assim, não falam abertamente, né, não vai escrever um artigo de opinião na Folha falando isso, mas que na intimidade falam que são mesmo, se assumem mesmo como anti-judeus e tal. Então é uma situação que é preciso deixar muito claro, que não é só uma questão de protestar, não é nem só uma questão de silenciar o outro, né? Mas existe um componente anti-judaico aí que, por mais que a gente possa brincar com esse pessoal, essa molecada e tal, tem que apontar também e falar assim, olha, até que ponto isso daí não pode virar uma coisa... um movimento político, uma coisa que vá crescer, e a gente sabe, de repente no Brasil pode não acontecer, não sei o quê, se bem que a esquerda é a primeira que adora falar, olha o ressurgimento do nazismo no Brasil, tá cheio de partido nazista, cheio de nazista, mas na hora de olhar para os seus, não olha, né? Desculpa, Vitor, você queria falar uma coisa? Falando em antissemitismo de esquerda, essa semana, não, tudo bem. Falando em antissemitismo de esquerda, né, nós tivemos aí mais uma condenação do cidadão Breno Altman, né, o self-hate Jewish, que, enfim, usa suas redes sociais aí para disseminar o mais grosseiro, mais rombudo antissemitismo, pegou aí mais uma condenação, vai ter que pagar R$20 mil para a Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, porque comparou judeus a ratos, sendo que ele próprio é de origem judaica, né? Curioso isso. Também o que eu ia citar é que nessa palestra que foi aí barbaramente interrompida por esses fascistas de esquerda, um dos participantes do painel foi o professor Michel German, que só não é o Breno Altman porque não ficou tempo suficiente no fogo, né? Porque ele está 2 pezinhos lá já no antisionismo, mas ainda tem alguma coisa ali que faz ele lembrar que ele é de origem judaica, então ele aceita o Estado de Israel e por isso mesmo foi atacado por esses manifestantes, que é muito curioso porque é um cara que a vida inteira chamou tudo e todos de nazistas, de fascistas, e agora é vítima do fascismo e do nazismo de esquerda. O mundo dá voltas, né? É interessante, porque eu acho que existe um lado, né? A gente sabe disso, né, Vitor? Existe um componente na esquerda que é judeu, que é judaico. Tem muito intelectual, muitos intelectuais são judeus, tem toda uma tradição até de debates e discussões à esquerda que nascem dentro do judaísmo, digamos assim, né? Você pode pensar nesse aspecto. Mas eu acho que um ponto cego que existe aí, e é o caso de Israel, é que muito que é condenado em Israel não é condenado a outras nações, né? Existem 2 pesos e 2 medidas, é isso que eu quero dizer. Se qualquer outro Estado nacional se defendesse como Israel se defende, ou quando qualquer outro Estado se defende, não recebe as mesmas críticas que Israel defende. E existe uma outra questão também, que ali muito se discute, né? Que o problema de Israel é uma questão territorial, porque não está lá, tal, não sei o quê. A gente sabe que isso é uma parte do problema. Mas que o grande problema mesmo é que os estados que estão em volta ali, Irã, o Hezbollah, o Hamas, mesmo o Egito, tal, não sei o quê, pode ter amenizado, mas assim, o foco principal ali não é só uma questão territorial, é uma questão assim, eles querem a eliminação do Estado de Israel. E consequentemente, a eliminação do Estado de Israel é a eliminação do povo judaico. No final, no frio da palavra, é isso que eles querem. Não é só uma questão de... Tanto que a tal da solução de 2 estados, que muito se apregoa por aí, é uma coisa que nós, ocidentais, e uma parte da comunidade judaica meio que defende, mas assim, ali no cerne mesmo, esses países não querem isso. Eles querem acabar com o Estado de Israel e depois acabar com o povo judeu, né? Enfim, que era uma discussão que a gente estava tendo. Tem uma cena, estava falando aqui de Michel German, né? Tem uma cena... Não está aí na agulha para a gente, mas poderia estar, né? Que para mim é muito simbólica desse conflito, que é depois da invasão, o sujeito que estava segurando lá o cartaz com a foto do Sinwar, discutindo com o Michel German, e o Michel German urrando: eu disse que é genocídio! Eu disse que é genocídio! E o outro falando, mas defende o Estado de Israel. Então, quer dizer, não é uma questão
de reconhecer ou não reconhecer o pseudo-genocídio, que é pseudo, bom, que deixe claro que, como uma vez o Michel Guerman está errado, não tem genocídio nenhum, mas enfim. Mesmo que ele reconheça o tal genocídio que faz parte da narrativa dessa turma, não adianta, porque o problema com eles não é reconhecer genocídio ou não reconhecer genocídio. O problema é com a existência do Estado de Israel. Que pressupõe implorando o reconhecimento desses caras. Exatamente. E que eu acho que esse ponto cego, né, de uma boa parte da intelectualidade de esquerda judaica, eu acho que um problema que eles têm é esse, é não entender esse ponto cego, que não é só uma questão do tipo condenar ou não o genocídio, pseudo-genocídio, que condenar as ações de Israel tal. Tudo bem, você pode condenar, mas o ponto não é esse. O ponto é, esses caras querem que o Estado de Israel não exista. Você não pode defender o Estado de Israel. E o segundo ponto a partir do momento que você acaba com o Estado de Israel, é acabar com o povo judeu. É isso que esse pessoal... Inclusive, essa juventude idiotizada aí, que vai lá e fica falando essas besteiras, né? Do tipo, o povo palestino, estamos aqui lutando por vocês e tal. Nem eles sabem disso. Eles acham que é uma questão só do tipo... Eles são idiotas, literalmente aquela expressão, idiotas úteis servem exatamente para esses caras. Porque, assim, meus amigos, a consequência do fim do Estado de Israel não é que vai reinar a paz na Palestina, né? Ali no Oriente Médio, onde quer que seja. Não é, vai todo mundo ser feliz. Não. Acabar com o Estado de Israel é o primeiro passo para um novo holocausto. É óbvio que é isso. Mas é o que eles querem. É o que eles querem. Eles assim, não escondem. Exatamente. As principais lideranças do Hamas, do Hezbollah, do Irã. E eu já falei aqui, mesmo você pode ter certeza que no Egito tem isso, Arábia. Os caras, se tiver que acabar, vai acabar mesmo, né? E aí então é essa verdade que os caras não gostam que seja dita, né? O Diogo tá muito quieto. Eu tô ouvindo vocês falarem, mas o que é interessante que o pessoal mais de esquerda, não todos, né? Mas essa visão romântica de que tem que defender o povo que é oprimido, né? Do opressor, aquela coisa marxista do oprimido, do opressor. E eles veem desta forma, né? Porque assim, é simplificar demais o conflito lá do Oriente Médio, né? Do Oriente Médio inteiro é conflitante. Você tem, por exemplo, os conflitos do próprio Irã com a Arábia Saudita. Um é persa, outro é árabe, né? Então é tudo muito complexo, e a questão da democracia que a gente tem aqui no Ocidente como uma coisa um valor, né, ocidental muito caro, lá não vale nada, né, no Oriente, né? E aí eu estendo até para a China, para a Rússia, né? É um conceito que não faz muito sentido para eles lá. E o próprio Estado de Israel, que tem os seus problemas, tem as suas dificuldades internas, politicamente falando, né? Você vê esse questionamento do Netanyahu e tudo mais, mas a questão ali é que eles conseguiram estabelecer o Estado deles em pleno direito, né? Segundo as regras do direito internacional e tudo mais, e eles seguem isso, né? Agora, é um estado de guerra constante, é isso que precisa ser levado em consideração. Então, o que é permitido dentro do estado de guerra? Porque todo dia, a gente teve lá 10 dias, né, Vitor? Todo dia você escuta o Iron Dome funcionando. Quer dizer, todo dia jogam mísseis lá em Israel, né? E alguns passam, né? Porque não é 100% seguro lá o Iron Dome. Tanto é que a gente estava lá numa semana, caiu numa quadra de futebol e mataram umas crianças 12 lá. crianças. De minorias, né? Inclusive, acho que minorias muçulmanas, se eu não me engano. Sim. Então, para você ver, dentro do Estado de Israel, fizeram vítimas, né, esses mísseis enviados pelos terroristas palestinos lá, mataram crianças muçulmanas. Então, é tudo muito complexo ali para ficar tratando dessa forma banal do oprimido e do opressor, como se Israel fosse o Estado colonialista que está oprimindo os pobrinhos em Gaza, né? A coisa não é tão simples assim, não é isso, né? É muito mais complexa, tem questão territorial de terra mesmo, tem questão religiosa, tem questão política, né? Não só de Israel e Palestina, mas de todo o mundo árabe, é tudo muito, e não só do mundo árabe, também do mundo inteiro, né? Porque tá lá metendo, até o Putin às vezes mete o bedelho lá, que não é nem chamado, né? Mas ele vai lá meter o bedelho também, encher o saco lá para atrapalhar ainda mais a situação. Então é tudo muito complicado para ficar tratando dessa forma banal
de entrar com, sabe, invadir um evento, um debate, com um cartazinho, e essas musiquinhas ridículas que esse pessoal fica inventando, como se realmente aqui, não, nós aqui na América Latina vamos lutar pelos palestinos. Fazendo o quê? E vão fazer uma diferença danada, né? Vai fazer uma diferença danada, né? Não vai adiantar porcaria nenhuma, e o conflito vai continuar com seus problemas, e aí sim, com as pessoas sérias tentando resolvê-las, né? Ou de forma militar, ou de forma diplomática, mas se fosse fácil, né, já teriam resolvido. Como é que aquela frase do Gawende falou pra gente, né? O Oriente Médio, como é que é? Os problemas são as soluções, as soluções são os problemas, né? Então, não tem muito o que fazer com esse pessoal de universidade, a não ser, sei lá. Se fosse num país islâmico, eles iam tomar chibatadas, né? Então, sorte deles de estar aqui no Ocidente, principalmente num país da impunidade, que aí é melhor ainda. Eu acho que minimamente a gente tem que esculachar esse pessoal mesmo, assim. Por quê? Porque obviamente a gente vive no Brasil, então esse tipo de ação, esse tipo de coisa, ele incomoda, mas você fala assim, é um bando de moleque, tá interrompendo, tal, não sei o quê. Só que assim, eu acho que vocês minimamente esculachar esses caras e apontar o que eles podem produzir, acho que é importante. Porque é óbvio que o Brasil é um país que não vai ter, apesar da histeria da esquerda, né, do tipo, não, porque vai ter nazismo, não sei o quê, não vai ter isso no Brasil. Só que você pode ter sim, sei lá, você pode ter uma escola, uma sinagoga sendo pichada, né? Você pode ter cemitério judeu sendo depredado, tal, não sei o quê. E na pior das hipóteses, que isso não aconteça, mas também nada impede que surja um maluco, um moleque doido que pegue uma arma e entre numa sinagoga e mate pessoas, por conta da causa palestina. Então, assim, por mais que seja irrisório, eu acho que minimamente tem que esculachar esse pessoal e tem que apontar para esses problemas. Com aquele negócio, como eu falei, graças a Deus a gente vive num país que não tem essa coisa toda antissemítica de uma forma, né, pulsante, como, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, que sabe muito bem. Nos Estados Unidos também, né, que isso é muito mais impregnado. Mas, minimamente, tem que se comentar isso, tem que se falar isso. E tem que levantar essa questão, que é o quanto as pessoas, os intelectuais, defensores, judeus ou não judeus, tudo que se compadecem com a questão em Gaza, né, com os palestinos e tal, tudo bem. É óbvio que você, no mundo ideal, você não quer que Israel tenha que se defender jogando bomba ou matando, sei lá o quê. Ainda assim, tem N situações que você vai, quando você vai entender mesmo, são minimizadas, de se tentar ter o mínimo de vítimas civis possíveis e tal, não sei o quê. Mas assim, vamos lá, voltando pro grosso do negócio, né? É óbvio que ninguém queria que fosse assim. Só que você não pode perder a perspectiva de que você não pode transformar isso numa luta anti-judaica, né? Num movimento anti-judaico, numa agressão aos judeus, tudo. E que se você quiser solucionar esse problema, a principal coisa é tentar entender a complexidade do problema. E o principal problema e o cerne, né, da questão até que ponto a sua defesa da causa palestina não é uma defesa do extermínio do povo de Israel? Acho que é isso. Fica a pergunta no ar. A pergunta no ar. Muito bem, vamos continuar com a nossa pauta internacional, mas agora um pouquinho mais próximo aqui do território nacional, que é esse imbróglio aí, essa disputa entre o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e o nosso presidente Lula, né, que agora estão em campos opostos, aquela velha amizade, aquele velho companheirismo, parece que foi para o vinagre. Depois do não reconhecimento. Acabou o amor. Acabou o amor depois que o Brasil se opôs à entrada da Venezuela no grupo dos BRICS. Cadê a imagem? Como é que vai ficar Temos agora? Imagens? Tem imagens. Cadê? Aí, ó. Nossa. Eu imagino o Maduro chegando lá para a mulher dele falando, querida, cadê aquele seu sobrinho que mexe com paintbrush e tal, não sei o quê? Queria fazer uma esculachada no Lula e tal. Cadê o sobrinho? Meu sobrinho de 10 anos, ele é muito bom mesmo, ele faz uns memes legais. Aí fizeram essa... a gente tem que explicar a legenda, né?
Então, tem que, porque ele está sem legenda, a gente tem que explicar a imagem, né? Acho que foi nas redes sociais da Venezuela, oficiais, né? Eles colocaram essa imagem e como uma legenda dizendo que quem mexe com a Venezuela se dá mal, né? Uau. E é verdade. Não, mas é verdade. Porque o PT se mexeu com a Venezuela esses anos todos e só se deu mal até agora, né? Mas o grande problema aí que já vem uma escalada, né? Vamos tirar essa. Bom, essa imagem é terrivelmente mal feita, né? Provavelmente foi o sobrinho do Maduro que fez no Paintbrush. Mas tem uma escalada aí desse problema diplomático com a Venezuela que vem desde a eleição, né? Fraudada lá pelo Maduro. Que o Amorim quis dar uma desperto e quis surfar essa onda e ser o mediador desse conflito, né? Então, ele exigiu que o governo da Venezuela liberasse as atas das votações para provar, né, que a eleição não foi fraudada. Só que, sabe, na contramão, aí por fora, né, a oposição venezuelana tirou foto dos boletins de urna, tudo, e a Fundação Carter, que é uma fundação de esquerda, vale a pena dizer, globalistas. Eles publicaram essas atas e demonstraram que a eleição foi fraudada. Então, aí o Maduro ficou numa situação complicada, porque não deu tempo de fraudar a fraude, né? Fraudar o boletim de urna para apresentar, mostrar para o Amorim tomar essa frente e defender a Venezuela por aí. E ficou tudo muito mal, né? A situação ficou muito ruim até para o Brasil, para o Amorim principalmente, mas para o governo Lula, inclusive. Que vale lembrar que meses antes, um ano antes, eu acho, desse problema com a fraude da eleição venezuelana, o Lula recebeu o Maduro aqui com pompa e circunstâncias de chefe de Estado e, inclusive, disse para ele que esse problema a democracia é uma coisa relativa, que o Maduro precisava mesmo era inventar uma narrativa para ele, né, para mostrar que ele estava certo. Só que essa narrativa não deu certo, a eleição foi fraudada e o Amorim não teve como segurar essa onda aí e ficou muito mal na fita, né? E a segunda, né, o que deu origem a essa imagem do paintbrush aí do sobrinho do Maduro foi que a Venezuela queria entrar no BRICS lá, né, junto com aquele hall de países ditatoriais e falidos que o Putin está juntando para justificar a guerra contra o Ocidente dele, que é outro sketch, aliás, do Chico Anísio, né? Mas a Venezuela foi barrada pelo próprio Lula, né? É isso que se diz aí nos bastidores e foi o que deixou o Maduro brabão, e fez essa retaliação, que é uma retaliação covarde, né? Ele podia ter colocado a foto do Lula, já xingado o Lula logo, mas ele fez a silhueta, uma coisa meio velada, como se fosse uma ameaça para o Lula. É uma coisa ridícula, né? Tão ridícula quanto os estudantes invadindo o debate lá sobre o Oriente Médio. Mas tem uma coisa interessante também que a gente... Só cabe uma nota rapidinho. Desculpa, Dionísio, só esclarecer uma coisa. Nossa legenda que está aqui embaixo está como Maduro moldura Lula. E, na verdade, era para ser enquadra Lula, mas a inteligência artificial hoje está botando... Tá certo, Vitor. Tá enquadra. Aqui tá... Para mim tá enquadra. Não, então o seu tá atrasado aí. Pra gente tá parecendo como enquadra. Meu tá bugado. Você foi trollado pela inteligência artificial, tá te trollando. Fui trollado. Pra mim tá parecendo com Maduro moldura Lula. Não, mas tá certinho, tá enquadra isso, Lula. Né? Mas o que eu queria comentar é que tanto melhor. Esse imbróglio da eleição venezuelana também, tudo, né, da fraude, tudo, ela também surgiu num momento muito inoportuno para o Lula e para as esquerdas do Brasil, porque foi vésperas da eleição municipal, né? Então, assim, porque tanto que essa pauta da eleição do Maduro, da fraude, ela foi muito recorrente durante a eleição, tanto perguntaram para o Boulos se era ditadura ou não era, aí no primeiro momento ele ficou meio assim, não, é uma democracia diferente, tal, não sei o quê, e aí no final ele teve que assumir. Sabuou. Então, ele sabuou no começo, aí no final, não, é uma ditadura mesmo, não sei o quê. Então, acho que também teve
diante, não só no cenário internacional, né, de posicionamento e tal, de tentar... mas acho que internamente também teve essa situação que é do tipo, puta, o que a gente vai falar? Se a gente também assumir, a gente vai ferrar as prefeituras aqui no Brasil, não vai eleger o Boulos, tal. No final das contas, eu não tô porra nenhuma que o Boulos não foi eleito, o PSOL não elegeu ninguém, o PT encolheu, mas eu acho que também tem esse componente aí do porquê que o governo brasileiro resolveu romper a amizade, né? A gente não é mais amigo, né? Com o Maduro. Acho que esse componente das eleições municipais... né? Exato. O dedinho. Exato. Então, acho que as eleições municipais tiveram um peso aí nessas escolhas lulistas, né, de romper com um amigo, com Maduro, assim, um amigo... Ele sabe que é de longa data, os caras se admiram, né? O Lula só não transformou o Brasil numa Venezuela, graças a Deus, porque, sei lá, porque o Brasil é cagado, mas não Deus pôde. Ainda olha pra gente de vez em quando. O PT, o Lula não transformou o Brasil na Venezuela, mas ajudou a transformar a Venezuela no que ela é hoje, né? Sim. Teve apoio do PT, na teve Venezuela. apoio das esquerdas da América Latina, aquele tal do Foro de São Paulo que eles inventaram lá, né? Acabou no final criando, né, esses espaços do socialismo do século XXI, como diria o Chaves, né? E acabou ajudando a criar essa situação bizarra onde acho que são 8 milhões de venezuelanos já deixaram a Venezuela e se espalharam pela América Latina. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas acho que chega a quase 1 milhão só no Brasil, né? O Brasil acolheu esses imigrantes ou esse pessoal que fugiu da ditadura, são apátridas, né? E daí tem esse problema agora que é o Maduro, que é mais uma ditadura que o PT, é um cadáver ideológico, né, que o PT tem que ficar carregando. E aí eles ficam fazendo esse jogo duplo, quer dizer, dentro do PT, dentro da radicalidade ali interna, né, eles defendem, eles fazem nota de apoio, só que para fora eles têm que condenar para poder eleger prefeito, para tentar eleger prefeito, né. Não deu muito certo dessa vez, mas esse jogo duplo também que acaba fazendo o PT encolher, é um problema para a esquerda hoje, né? Porque a esquerda também não é só o PT, né? Mas o PT se tornou um cadáver ideológico também, com todas as suas maluquices e também com os esquemas de corrupção que eles vão carregar pro resto da vida. Quer dizer, você defender o Lula, você vai ter que responder pelo pedalinho de Atibaia, né? Pelas palestras que ele deu lá para o pessoal da Odebrecht, né? Do Zé Dirceu, né? Condenado, e agora foi descondenado, mas isso não quer dizer que a história foi apagada. Todo mundo se lembra da corrupção que foi, todo mundo sabe por que foi para a rua pedir impeachment, todo mundo sabe por que foi para a rua pedir o fim da corrupção, apoiar a Lava Jato, porque ninguém estava aguentando mais. Inclusive, nem os políticos, nem o Centrão, né? O Centrão articulou também para derrubar Dilma, o Centrão articulou para se livrar do Lula, né? Embora a história é bastante paradoxal, né? Que no final eles tiveram que reabilitar esse pessoal todo para se livrar do Bolsonaro. E o Bolsonaro também teve que reabilitar uma boa parte do lulismo ali por baixo dos panos para também não ter os filhinhos dele preso, né? No final das contas, o Diogo escreveu um negócio essa semana aí sobre os conchavos que vão sendo articulados no Brasil, tal, não sei o que no final das contas é isso, né? Um bando de filho da puta roubando a gente o tempo inteiro. E aí é que fica mais patético, por exemplo, essa molecada aí que vai defender lá o Hamas, sei lá o que, essa molecada de esquerda que acha que tá vivendo num mundo puro, inocente, que existe o bom e o mal, quando na verdade é todo mundo um bando de filho da puta, um espelhando as filhas da putagem do outro, né? E a gente aqui tomando dos dois. E sendo acusado de... vou dar um dedo médio pra esse bando de filho da puta. Fiquei irritado agora. Pronto. E você vê que isso é tão verdadeiro que você está comentando isso que eu escrevi, né? Eu escrevi sobre a semana inteira foi assim. A imprensa, os intelectuais ligados ao PT e tal, começaram a dizer, não, o resultado das eleições estão aí, né? A gente precisa... tem que conversar com o Centrão, o PT tem que fazer acerto com o Centrão, porque senão o Centrão vai acertar com a direita.
Aí no final da semana a gente descobre por que veio esse papo todo, que era para justificar o que eles fizeram agora, essa votação, junto com os bolsonaristas para eleger o novo presidente da Câmara, que é esqueci o nome dele, Hugo Mota. Né? E aí o que é importante falar, Diogo, o que é importante falar, o petismo junto com o bolsonarismo. Então não vê esses bolsonaristas babaca encher o saco da gente, falando, vocês são não sei o que, então, caralho, quatro, porque na hora do vamos ver, seus filhos da puta, os bolsonaristas estão lá chupando o pau dos petistas também, que aí estão chupando o pau do centrão. É tudo um bando de viado, pederastia intelectual, essa merda. O fundão eleitoral, votaram junto do fundão eleitoral. Não, petistas e bolsonaristas votaram junto no fundão eleitoral. Votaram junto, todas as votações que tem privilégio, que vai dar privilégio para deputado, para classe política, eles estão votando juntos. Claro. Basta fazer uma pesquisa, né? E assim, esse negócio do Maduro, vai saber o que não aconteceu. Sabe, o Brasil ficou sempre ajudando a Venezuela, agora do nada o Maduro está irritado e o Lula pessoalmente trabalhou para que a Venezuela não entrasse no BRICS. E vai ser difícil, que a Venezuela está passando por necessidade lá, está com a economia em frangalhos. Quer dizer, entrar para o BRICS seria uma coisa boa para eles, né? Que ia sobrar algum dinheiro lá, no final de contas. A Dilma ia soltar algum dinheiro para eles. Mas se o PT até traiu a Venezuela, né, nessa história da entrada do BRIC, imagina o que não tem por trás da história que a gente não sabe, né? Porque a gente está aqui analisando ou dando opinião sobre aquilo que veio à tona, né? Agora, o que está nas internas, né, o que o Amorim ficou negociando lá nos calabouços da diplomacia, a gente não sabe. Né? E provavelmente não deve ter sido coisa muito boa, não. Deve ter sido coisas bastante obscuras, para dizer o mínimo. Será que o Brasil vai mandar tropas para a Ucrânia para combater os ucranianos ao lado dos putinistas? Não adianta, Paulo. Depender da vontade do Lula. Vai lá, fica a dúvida aí. Você iria lutar lá, Diogo? Eu? Eu não sou militar, eu sou só um idiota que fica aqui falando umas bobagens na internet. Ia fazer um tour de blonde lá na Ucrânia? Não. Bom, a Ucrânia é um lugar perigoso. Então... mas a Ucrânia é um lugar muito perigoso. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mas vamos mudar de assunto um pouquinho agora. Vamos trazer a pauta aqui para o Brasil, né? Tivemos a nossa eleição municipal, da qual tanto falamos aqui sobre o prisma de São Paulo e o inominável Pablo Marçal, mas a gente teve aí também alguns resultados nas outras capitais muito interessantes, inclusive o fato de que em pelo menos 6 capitais, autodeclarados prefeitos negros vão assumir ou vão se reeleger, né? Se reelegeram para os seus cargos, mas uma negritude um tanto quanto desbotada, podemos dizer assim, né? Nós temos fotos aí dos supostos 6 negros que vão assumir. Olha só. Pô, esses são os autodeclarados 6 prefeitos negros. Primo de quem? Do Aécio. Esse aqui, o azul da ponta direita aqui da gente, da tela. Muito a cara do Aécio. Pois é, né? Inclusive, na época da eleição do Aécio... cada um, né? Hã? Não vamos nomear, nem precisa. Mas a questão é que esses aí são os supostos prefeitos negros eleitos ou reeleitos nessa última eleição. E eu não vejo muita negritude em nenhum deles, né? Alguém vê? Será que alguém aí dos nossos telespectadores discorda da gente? Acha que tem aí? Alguém tem... Quem é um negão retinto aí? Tem algum negão retinto aí? Acho que não, né? Mas o que eu queria saber... Tem, né? Isso para mim foi uma novidade, porque eu não sabia, porque antes, quando a gente estava discutindo a pauta aqui, eu perguntei, mas isso é cota? Tipo, os caras entraram por cota? E aí eu não sabia, que o Diogo me explicou que existe uma... Se o candidato se autodeclara negro, né, ou, sei lá, alguma minoria, ele recebe uma verbinha a mais para poder concorrer, é isso, Diogo? Exatamente. É por isso que é autodeclaração, eles se autodeclaram... E é engraçado, né? Porque na universidade tem o tribunal racial lá para discutir quem que tem direito à cota, quem que não tem. Não sei se vocês lembram, teve um rapaz que passou em medicina na USP, né?
E ele tinha traços negros mesmo. Muito mais negro do que qualquer um desses 6 aí. Sim, e o rapaz, inclusive, agora, recentemente ganhou na justiça, tal, que ele processou a USP e tudo mais. Mas nesse caso, não tem. Por exemplo, o Flávio Dino, ele sempre concorreu como negro, né? Ele se autodeclarava negro, né? E vários outros candidatos fazem isso. Mas no caso, foi que entrou para a estatística e foi publicado até pela Folha, pela imprensa, enfim, que esses são os 6 candidatos ou 6 prefeitos negros eleitos nessa última eleição. Eu só queria comentar uma coisa aqui, né, nessa pauta que a gente fez. Eu ia fazer essa pauta aqui de blackface, só que aí os advogados do NEM falaram que não era bom fazer isso e tal, porque como eu não sou filiado do NEM mesmo, eu não faço parte da cúpula do NEM, os advogados não iam poder me defender, então eles acharam melhor eu não participar de blackface. Então fica o meu protesto aqui, que eu fui censurado nesse programa. Coitadinho. Não pode fazer um levar em consideração. Mas a gente está na corrida. Não, só uma informação interessante, porque assim, antes que a gente estava discutindo a pauta, falou, pô, vai ser a pauta internacional. Eu falei, eu tenho que arrumar alguma coisa para falar do Brasil, né? E foi a única coisa interessante que a gente achou nessa semana, que foi bastante desinteressante essa semana do Brasil, que não teve muito assunto. Aí está numa tranquilidade, né? O país está ótimo. A gente está numa tranquilidade danada, não tem assunto, não tem do que falar. O país está um show de bola. Bom, esse assunto já esgotou, né? Não tem muito o que falar também. Não, é mais uma piada, né? Para dar uma quebrada. Não, mas esse é para dar uma quebrada na seriedade do programa, que a gente está muito sério hoje. Mas nós somos sérios? Em algum momento nós fomos sérios? Desculpem-nos se fomos sérios, né? Porque não era a nossa intenção em nenhum momento sermos sérios, né? Nos levarmos a sério, que vocês nos levem a sério, porque, pelo amor de Deus, não façam isso, mas agora, não repitam isso em casa. Mas agora um assunto para levar a sério. Põe o QR Code aí, Diogo. Vamos passar a sacolinha. Não é eleição, não. Esse é sério. O dinheiro. Esse assunto é sério. Dinheiro. Aí, ó, 10 conto, apoia nós. Cadê o QR Code, Diogo? Peraí, calma. Essa operação tá meio complicada. Aí, pronto. Você aí, um assunto sério. Para a gente continuar aqui falando mal de todo mundo, a gente depende do apoio de vocês. Para vocês falarem mal da gente, vocês têm que pagar para falar mal da gente. Então, assina aí o Não é Imprensa. Se você já tem, mano, tá chegando o Natal, dá de presente uma assinatura de 1 ano aí para um amigo, para o inimigo, para namorada, para amante e tudo. 10 conto, mano. Né? O telefone tá tocando aqui, também tem alguém me interrompendo. Tem um telefone tocando aí, pois é. É o meu, é a polícia. Enfim, apoiem o Não é Imprensa, compartilhem, divulguem, né? Porque nós precisamos aqui do apoio de vocês, pelo amor de Deus. O Diogo e o Vitor, que são os sócios proprietários, eles não lembram de vocês para cobrar de vocês, mas eu lembro. Eu não sou sócio proprietário, não. Eu sou que nem você, não. Que fique bem claro. Eu não sou, não. Então tá, então a gente faz a propaganda, né, Vitão? Mas a gente veste a camisa como se fosse, né? Exatamente. Muito bem, mas a gente está se especializando em não assuntos, né? Diga. Não, é só ia falar, fica uma boa aí para 2025, viu, Diogo? Vocês podiam do NEM aí fazer umas camisas, bota, um boné para vender do Não é Imprensa, cara. Porra, ia ser mó legal. Aí, ó. Verdade. Tal, não sei o quê. Enfim, só que aí você faz a conta, tá? Porque tá ligado que fazer conta aí é meio complicado nesse métier de vocês, né? Faz a conta direitinho para vender direito e tal, mas, porra, podia vender umas camisas de Uma Imprensa, ia ser mó legal. Não, é uma ideia boa, assim, isso aí boné, porra, boné. Junta lá, mano, imagina um bonézinho de Uma Imprensa com o dedão do meio assim, porra, ia ser mó legal aí, ó. Logo a gente faz isso aí. Aí, ó, 2025 já fazendo um marketing. 2025, Desculpa, agora, Vitor. Tudo bem, não, imagina, estamos aí para falar besteira mesmo. Mas a gente tá se especializando em não assuntos, né? Porque eu acho que esse assunto dos prefeitos negros, ou supostamente negros, é um não assunto, né? Não tem o que falar, não tem muito o que dizer. Os caras não são negros e acabou, não tem muito o que discutir. Outro assunto que está se tornando não assunto é a eleição americana, né? Porque está tudo embolado, está tudo indefinido.
Ninguém sabe o que vai dar, se vai dar Kamala Harris, se vai dar Donald Trump. Não acontece nada nessa campanha mais, né? Depois do atentado ao Trump, não aconteceu nenhum plot twist assim que garantisse. Foi os dois plot twists que aconteceram cedo demais. Foram o tiro na orelha do Trump e a substituição do Joe Biden pela Kamala. E depois disso ficou numa pasmaceira, ficou um negócio totalmente desamarrado aí, ninguém sabe o que vai acontecer. Tem o que falar de eleição? Temos o que falar de eleição americana? Olha, é outra sketch do Chico de água Anísio, fria né? que eu joguei, né? Não, mas vocês não acham que é outro sketch do Chico Anísio? Porque você já tá... esse negócio do Biden, né? O Biden lá, senil, aí saindo, né? Ou melhor, sendo tirado da campanha, porque todo mundo ficou desesperado, percebendo que a eleição estava ganha para o Trump. Inventaram a Kamala agora e fizeram todo o carnaval com a Kamala e estão fazendo até hoje. Só que o grande problema que eu sinto falta ali, aliás, não é só na eleição americana, eu acho que todas as eleições dos últimos, 15, 20 anos, é as pessoas discutirem problemas ou soluções para os problemas, né? Assuntos mais sérios, né? Essa campanha americana está sendo um xingando o outro. A Kamala fala que o Trump é fascista, o Trump chama ela de comunista, chama ela de várias outras coisas. Aí eles vão fritar hambúrguer, né? Eles ficam disputando para ver quem frita mais hambúrguer. Aí o Trump faz aquela brincadeira de alugar um McDonald's para ficar fritando batata e trabalhando no drive-thru, fazendo uma hora lá, né? Para tirar um sarro na Kamala, que tinha falado que, né, já tinha trabalhado no McDonald's, mas aí o McDonald's falou que não tinha registro, ficou aquele imbróglio, como se isso fosse um assunto, sabe, relevante, né, para uma eleição tão importante como a dos Estados Unidos, que é praticamente a maior potência mundial, econômica e militar, né, do mundo. E aí fica essa discussão estúpida. Ninguém sabe direito. Quer dizer, a gente está na antessala do inferno no mundo, né? Acontecendo coisas absurdas no mundo, e a gente não tem essa discussão, não tem uma discussão séria. No final de contas, tudo parece essa invasão aí na universidade. Quer dizer, os caras estão lá batendo, cantando uma musiquinha, como se isso fosse. Primeiro, como se isso fosse legal, né? Como se fosse uma coisa interessante, né? Mas é só patético, é só ridículo. E segundo, que não é inócuo, não serve para nada. Como essas discussões que a gente está tendo, que a última discussão que eu vi sobre a eleição americana foi a posição de ambos os candidatos, Trump e Kamala, sobre a questão do projeto Marte, né? Porque agora, parece que ano que vem, ou em 2026, a NASA pretende mandar uma nova nave lá para a Lua, como um prelúdio, vamos dizer assim, para ir até Marte. Como se a gente não tivesse nenhum problema no mundo, né? A gente não tivesse nenhum problema para resolver no mundo, agora a gente vai arrumar o outro, que é civilizar Marte. Eu acho uma coisa meio bizarra isso, meio patética, de um progressismo científico meio estúpido. Não que não seja legal, né? Não seja interessante desenvolver fora de hora, né? Tecnologia, mas não é um assunto tão importante assim, né? Como se fosse decisivo para você votar num ou no outro, saber a posição dele em relação à estratégia que o governo americano vai usar para chegar em Marte. Eu acho isso tudo meio esdrúxulo, meio estúpido. Ainda mais não sou contra a ciência, não sou contra o progresso, não é nada disso. Eu só acho que é uma discussão menor a partir dos problemas que a gente tem no mundo hoje. É ainda mais esdrúxulo quando a gente pensar que os caras estão pensando em colonizar Marte quando a gente nem pousou na Lua ainda, né? Essa fraude de ter pousado na Lua, tal, não sei o quê. Que a gente sabe que não pousou, né? Tô sendo irônico, viu, gente? Não vou fazer um corte aí. Você sabe, eu não sei. Não, eu tô sendo irônico, tá, gente? Eu quero só nessa questão da... Vou começar a te chamar de Monark daqui a pouco. Monark, a teoria da conspiração. O Monark começou assim. Sacaneando, tá? Eu tô ligado, Vitor, tô ligado. Mas eu quis dar esse exemplo, eu quis pegar esse gancho da fala do Diogo para dar esse exemplo do pouso da Lua, porque eu acho que é muito representativo do que acontece nessa eleição americana. Que, na verdade, que já há um tempo acontece, mas cada vez mais evidente, né? Se você tem dois candidatos falando só para sua bolha e dois candidatos falando exatamente para sua bolha, as mesmas teorias de conspiração
que está no imaginário de cada bolha. Então, na bolha da Kamala Harris, o Trump é fascista, é uma secla do Trump não, do Putin, tem os russos, né, se enfiando na eleição, ele vai dar o golpe de Estado, tal, não sei o quê. Esse daí é o imaginário conspiratório que está na bolha da Kamala Harris. Na bolha do Trump, é isso, né? Não, porque os imigrantes comem cachorro, não que não comam, mas até aí, né? Cada um tem o seu apetite. Enfim, porque aí tem que construir um muro para impedir a imigração, tem que não sei o quê, a Kamala é uma agente de não sei o quê, do progressismo woke, blá, 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 blá. Então, você tem dois candidatos falando diretamente para suas bolhas sobre teorias da conspiração. E por que os dois candidatos estão nesse impasse? Né? Por que a eleição, a meu ver, fica nesse impasse? Porque nenhum dos dois candidatos estão falando dos problemas reais acontecendo nos Estados Unidos, nos problemas americanos reais, ou nos problemas mundiais reais. Eles estão falando só de teorias da conspiração. Por isso que eles não conseguem romper a bolha e por isso que a eleição fica tão indecifrável. Porque na hora que você vai pegar um analista que está analisando o discurso da Kamala, ele também só está falando de bobagem. Porque ele também acha que o Trump é o fascista, que é o cara que vai dar o golpe de Estado, que não sei o quê. Aí você vai pegar lá os trumpistas, não, porque a ideologia woke está acabando com o mundo, porque não existe aquecimento global, porque não existe sei lá o quê. Terra isso. plana. A Terra é plana, tá cheio disso. Porque os o homem não foi à Lua. Os judeus controlam o mundo. Aí você fala, opa, peraí, agora começou a pegar meio mal, não fala isso aí não, né? Do tipo... Não é o momento, não é o momento. Não é o momento, tal. Mas eu acho que um grande brolho que você tem nessa eleição é esse, cara, que são dois candidatos falando para suas bolhas sobre teorias da conspiração, cada uma que agrada um ao outro, que são essas coisas, né? Do tipo, os caras, em vez de discutir por que a inflação nos Estados Unidos aumenta, por que tem problemas concretos, né, de miséria na cidade, os caras estão discutindo como vai colonizar Marte. Me lembra muito, sabe o quê? Não sei se vocês assistiram do James Gray, o Ad Astra. Vocês viram esse filme com o Brad Pitt ou não? Não. Fica a dica para vocês assistirem, porque o Ad Astra se passa justamente na Terra e tem uma colônia na Lua. Né? A humanidade colonizou a Lua. A gente nunca chegou na Lua, mas os caras já na ficção colonizaram. Só que aí tem umas cenas muito boas na Lua, porque mostra assim, é uma colônia na Lua com todos os problemas que você tem no mundo da Terra. Tipo lixo, sujeira, pobre e tal, não sei o que. Isso não adianta você ir colonizando o que quer que seja, quando os problemas reais continuam ali, seguindo a gente, né? Enfim. Verdade. É só uma coisa, o grande problema, eu tô com o delay aqui, desculpa, mas o grande problema de a política virar um fenômeno de mídia é isso, porque fica sempre respondendo, quer dizer, os candidatos, os partidos, eles acabam virando refém do público, né? Então é mais ou menos como acontece na internet a questão do cancelamento, quer dizer, você se autocensura com medo da reação do público, né? Eu tô falando isso porque se você pegar a Kamala, o que ela tá fazendo é exatamente o que o Boulos fez aqui. A esquerda americana, ela veio com essa pauta woke, ela incentivou esse negócio, e agora que tá meio descontrolado e tá pegando mal, né? Ninguém é o pai dessa criança feia, né? Então a Kamala agora tá falando, não, a gente não é contra a família, a gente não é contra a arma. Ela outro dia estava defendendo a questão das armas, a gente não é totalmente contra o americano ter armas, tal. Então o discurso vai começando a ficar meio esquisito, né? Por outro lado, você tem o Trump, que também está modulando, porque ele perdeu a última eleição sendo radical demais, então agora ele está indo para o centrão, né? Ele está indo fazendo aquela coisa de dar uma maleada, né? Dar uma maneirada no discurso para tentar se tornar mais palatável, né? Mas no fundo, são só... Sabe, eu ia dizer abstrações, mas nem abstrações são não coisas, não assuntos. Porque tem muitas... Os Estados Unidos está sofrendo uma crise econômica sem precedentes, tem crise de emprego, tem a migração que tá se tornando um problema sério nos Estados Unidos e precisa de uma solução. Qual que é a solução? O Trump já não está mais falando em muro, né? Para ele era fácil, era colocar um muro lá. Mas qual que é a solução para acolher esse imigrante? Até porque a taxa de natalidade dos americanos nativos está caindo muito. Então, como é que vai fazer essa conta? Por exemplo, o Canadá já está com um problema grave, pelo menos há umas 2 décadas,
de taxa de natalidade muito pequena. Então o país não consegue nem crescer economicamente, apesar de ser um país bem organizado, ele não cresce. Né? Agora tem também a questão das drogas, lá, que os canadenses estão se matando, os jovens canadenses estão se matando na droga. Esses problemas todos, como é que a gente resolve? Indo para Marte? Né? Fazendo uma expedição para a Lua? Né? Então, assim, ao mesmo tempo é paradoxo, né, da humanidade. Ao mesmo tempo que a gente está hoje, tem uma tecnologia desenvolvida aí pelas empresas do Elon Musk de soltar um foguete e trazer ele de volta de ré, a gente tem problemas sociais seríssimos e talvez até piores do que a gente já teve para trás. Né? Então, e essas questões, esses assuntos não são discutidos. Nem aqui, Prefeitura de São Paulo teve uma campanha enorme, ninguém tratou da questão da Cracolândia, que é uma situação visível para todo mundo, basta sair na rua, você vai ver um craquento numa esquina jogado, né? E ninguém está se importando com isso, nenhum dos candidatos apresentou um projeto, alguma coisa que possa melhorar a situação dessas pessoas ou achar uma solução para a vida dessas pessoas que estão sendo desperdiçadas, estão sendo tratadas que nem cachorro, né? Jogadas na rua, se entupindo de droga e ninguém está nem aí com isso. Ao mesmo tempo, os grandes assuntos foram o prédio, o teleférico, lá o prédio do Marçal, o teleférico, né? E todas aquelas palhaçadas, um xingando o outro, um falando da mulher de um, outro falando da mulher do outro, aí vem o Datena da cadeirada, e os problemas realmente que a gente tem políticos para se resolver, ninguém está nem aí. E eu não vejo muita diferença com a eleição americana, eu acho que os assuntos, os tópicos são sempre os mesmos, e não refletem, né, os problemas reais da sociedade. E aqui a gente só fica pegando ainda sabe, a espuma da onda, né? Que é um é fascista, outro é comunista, e o perigo da democracia, que são assuntos também secundários, se você for ver no final de contas. Mas é só a minha opinião, né? Até porque eu acho que esse aspecto que você falou no final da sua fala aí, Diogo, acho que é importante ressaltar também, que é um pouco essa ideia, né, que os analistas políticos histéricos, tal, não, fim da democracia, vai acabar tudo, tal, não sei o quê, como se países, vamos pensar nos Estados Unidos principalmente, né, como os países como os Estados Unidos já não tivessem tido crise institucional, crises mais sérias politicamente do que o Trump e a Kamala, ou o próprio Trump. A gente teve presidente... Pega o exemplo do Kennedy, o Brasil nunca matou um presidente a tiros. Infelizmente. Isso já aconteceu. Não que não merecessem, né? Não que não merecessem, mas matou mais de um, inclusive, nos Estados Unidos, tá? Por isso que é a maior democracia do mundo. Matou mais de um, tá? Enfim, mas acho que eles vão lá e resolve o problema. Mas acho que isso é uma coisa que é interessante de ressaltar, porque assim, também acho que existe muita histeria nas análises políticas, que é essa coisa do tipo, nossa, vai acabar a democracia, não é nada, a gente tá aqui, daqui a 20, 30 anos, os caras vão estar lá se elegendo, o próximo candidato vai ser uma merda, a gente vai estar todo mundo errado, os caras estão lá discutindo, entendeu? O Brasil não seja... Até porque não tem outro regime, não tem outra solução. O que a gente vai colocar o que no lugar? Não tem outra coisa. Não é a democracia, essa democracia aí que a gente... Aquilo que você sempre fala, Gil, né? Deixa a gente aqui, que tem um pouquinho de liberdade, a gente está feliz, né? Melhor do que uma tirania, uma ditadura que nem a Venezuela, uma teocracia que nem no Irã. É melhor deixar como tá, a gente tá feliz assim. A gente vai se virando, vai xingando os caras e tal. Mano, cara, não precisa nem tão longe assim, você não precisa nem na Venezuela. Cara, é que acho que eu sou o mais velho daqui, e então eu peguei o final da ditadura militar no Brasil, e desculpa, cara, não acho nada agradável viver sob uma ditadura, por mais que seja a ditabranda, mataram só 700 pessoas, sei lá o quê, foi fofinha a ditadura no Brasil. Mano, pau no cu, velho, não quero viver num país em que eu não posso xingar o presidente, entendeu? Abertamente, falar, Lula, vai tomar no seu cu, entendeu? Tipo, tá bom, não quero um país que eu não possa fazer isso. Né? Não quero um país que eu não possa xingar qualquer candidato, que eu possa falar, não, eu falo pau no cu de você. Não. Ditadura, qualquer um que defende qualquer regime que não seja esse regime democrático que a gente pode meio que xingar, a gente é fudido, mas a gente pode também mandar os caras merda, entendeu? Não quero dizer isso. Isso aqui tem que ter, cara. Desculpa. Não vem com outro papinho pra cima de mim, não. Tem que mandar a família Bolsonaro a merda, tem que mandar os lulistas a merda, tem que mandar os caras do MBL a merda. Vai todo mundo na merda, entendeu? A gente também pode mandar a gente a merda, a gente se xinga aqui também, foda-se, é isso.
O direito de mandar as pessoas à merda é inalienável. É isso que eu queria dizer. Bom, falamos muito de cachorro, né? E agora temos aí ó, esse outro assunto também, que é a entrada da Coreia do Norte na guerra da Ucrânia. E com o choque cultural que foi para os soldados russos começarem a comer o rancho dos norte-coreanos, que consiste de carne de cachorro. Coitadinhos dos cachorros coreanos. Tem aquele meme filme do Keanu Reeves, né? Que ele fala assim, ele tá lá enfrentando uns China, não sei o quê. Os caras, você fica tratando a gente como China, tal, você tem que saber diferenciar, tal. Ele fala, como que eu vou saber que tipo de comedor de cachorro você é? Não sei se vocês já viram isso daí. É sensacional. Acho que é os John Wick do Keanu Reeves. Cara, é sensacional, né? Você olhar e falar, o Putin tá tão ferrado lá com o soberano, ele não aguenta mais mandar os russos dele lá morrer. Aí ele falou, bom, vamos. Não tem mais russo para mandar. Não tem mais russo para mandar para morrer na guerra. Aí ele falou, bom, vou ter que arrumar um outro panaca que vai querer me ajudar. Ele arrumou o Kim Jong-un lá, o gordinho coreano. Né? Fala, vem aqui, vamos lá, gordinho, vamos fazer uma guerra aqui. Você queria sempre lá, ó. Essa foto é maravilhosa, né? Faz uma análise. Tá colhendo? Tá colhendo? Tá colhendo muito? Tá colhendo muito? Eu vou fazer aquele comentário que eu não devia fazer, que eu fiz em off aqui. O Putin, nessa foto, ele tá com aquela cara de cara gente fina, que se ele não jogasse polônio no cafezinho dos outros e não empurrasse empresário da sacada, né? Ele até seria um cara legal, eu acho, sabe? O Putin tem esse jeitão meio, sei lá, malemolente, assim, né? Embora seja um russo esquisitão, mas nessa foto ele tá muito simpático, né? O gordinho tá feliz pra caramba com ele, dando uma voltinha de carro. Até parece que o Putin nem ditador, né? Parece que ele é um democrata, é uma pessoa muito boa. Não parece? Eu tô viajando. Mas todo mundo é sedutor, né? Vamos. Tirando o Putin é um cara carismático. Fala, Dionísio. Não, eu ia falar que exatamente isso, que o Putin é um cara carismático, né? Como muitos dos líderes soviéticos, existe um carisma, né? Você olha para o Putin, você vê esse carisma que o Yeltsin tinha, que o Gorbachev tinha, o carisma que o Stalin tinha, né? São carismáticos. Vamos eliminar um outro inimigo, acabar com a democracia, tal, não sei o que, faz parte do jogo, tá tudo bem aí, tá? Mas eu gosto, a cara do gordinho ali é ótima, né? Do tipo, diversão, colhe mais. É ótimo, né, cara? Agora, eles mandaram 10 mil soldados norte-coreanos para lá, parece, né? E aí o conflito pode se escalonar de uma forma imprevisível agora. O que vocês acham? Coreia do Sul, será que vai olhar e falar assim, vamos mandar uns soldados para lutar do lado da Ucrânia? Eu acho que o Putin está tão desesperado, já que essa guerra está se estendendo há muito tempo, deve estar custando caro para caramba, não só financeiramente falando, mas muitas perdas, né? Eu fico imaginando como é que deve ser a situação interna na Rússia, que obviamente a gente não vai conhecer, porque tem uma cortininha de ferro ali, mas como é que é a sociedade russa, né, vendo um monte de soldados, uma guerra que parecia fácil, o Putin vendeu como se fosse uma guerra de uma semana, ou guerra de fim de semana, né? Em um fim de semana ele tomaria a Ucrânia e resolveria tudo rapidamente. E ela está se estendendo tanto tempo, com tantas mortes, que tem muitas baixas, né, no exército russo, e tanto que agora ele está precisando de uma ajudinha, ele está tão desesperado que ele precisa de uns coreanos lá para usar como bucha de canhão, né? Porque é isso que vai acontecer, né? Então, eu não sei, eu acho isso patético também, né? O Putin juntando lá no BRICS, nos BRICS lá, aquele bando de país falido, aquelas ditaduras inócuas, né, que não tem nenhuma força política, não tem nenhuma relevância política no cenário mundial, e essa guerra estúpida que, sabe, ele abriu uma guerra que não está conseguindo sustentar, né? Embora hoje dá para entender por que ele abriu essa guerra, né? Ele abriu como essa propaganda anti-ocidente, só que a coisa meio que flopou, né? Quem ficou do lado dele, nem a China está de fato do lado dele, a China está apoiando ali meio que de fora, né? Não está participando dessa aventura
Porque também o chinês não é trouxa, né? Ele sabe que o Putin é completamente louco e que está entrando nessa brincadeira. O Putin também está no final da vida dele também, sabe? Daqui a pouco ele bate as botas também. Daqui a pouco ele começa a ficar caquético também, alguém vai passar a perna nele, como acontece isso na Rússia, a história da Rússia é um pouco isso, né? Os líderes russos sempre tem alguém lá que vem puxar o tapete, a não ser que seja que nem o Stalin, né? Que começa a matar todo mundo antes. Mas o Stalin também morreu, né? Então não tem muito o que fazer. Eu acho que essa aventura do Putin é fadada ao fracasso. E eu acho que a gente está vendo aí. Né? Quem está apoiando, apoiando a Rússia? Eu vou discordar do Diogo. Eu acho que tem uma grande questão aí que é o seguinte: o Putin, e aí eu vou me basear em dois autores, né? A Svetlana Alexievich, que escreveu O Fim do Homem Soviético, e o Emanuel Carreri, que escreveu Limonov, que são dois livros que mostram muito bem o que é a Rússia, o que o povo russo pensa, digamos assim. E discordando do Diogo, eu acho que o Putin, essa guerra não é uma guerra necessariamente para ele ganhar, é justamente uma guerra para ele fazer com que o povo russo reencontre a sua glória de ser um império que nem foi o Império Soviético, que nem eram os czares, enfim, de ser uma nação que pode botar o pau na mesa, digamos assim, né? Que pode se colocar à frente do Ocidente como uma opção e tudo. Eu acho que o povo soviético, o povo russo, melhor dizendo, né? O soviético é ótimo, mas o povo soviético, ele através Nós, desses os livros, soviéticos, já diria. No Fim do Homem Soviético e no Limonov, você percebe, né, na obra desses autores o quanto o povo russo tem esse ressentimento de ter sido colocado à parte da história com o fim do Império Soviético. E que tudo que eles queriam e querem, muitas vezes, é justamente reencenar esse papel. E a guerra da Ucrânia, por mais que seja uma guerra fracassada até o momento, é uma guerra que, assim, a população ainda não está naquele momento, né, que foram no Afeganistão, que os caras ficaram 10 anos na guerra, e aí sim, tem um Caixões de Zinco da Svetlana também. Eu acho que o povo russo ainda não está nessa. Eles ainda apoiam, eles ainda querem, e eles entendem que é sim uma forma de resgatar o valor que o povo russo tinha, através de um líder forte, tal, não sei o quê, que é esse autoritarismo que está sempre presente na cultura russa. E assim, vamos lembrar também que o Putin, ele era um Zé Ninguém antes dele ser colocado no poder. Então a gente não sabe qual que é o próximo Zé Ninguém que vai assumir o governo russo. Mas provavelmente não vai ser um cara, tipo, pró-democracia. É isso que eu quero dizer. Provavelmente vai ser um cara que vai radicalizar ainda mais o que o Putin fez. Não, mas é que eu não discordo de você. Eu acho que o problema é pra discordar, porra! Não, mas... merda, Dionísio, você tá falando bobagem. Porque a história russa é a história de ditaduras, né? O czar já era assim, aí deram o golpe lá, a Revolução Russa, né? Dos comunistas, foi para implementar uma ditadura, né? E isso veio daí veio o negócio da perestroika, aquela negócio da abertura e tal, que não teve muito sentido. Quer dizer, a Rússia continuou um país subdesenvolvido em certo aspecto, porque assim, é um país pobre, né? Tem uma população que sofre lá com todos os problemas de um país subdesenvolvido, apesar de ter saído da Segunda Guerra Mundial como uma superpotência, principalmente na questão do Conselho de Segurança da ONU, por exemplo. Ela tem poder de veto, então é um poder político muito grande que foi dado para a Rússia, né? Inclusive, a gente tem aquela foto do final da Segunda Guerra que está o Churchill, o Roosevelt, né? E o Stalin, né? E o Churchill está lá afundado, assim, com aquela cara de bulldog arrependido dele, porque ele já sabia que o problema agora, né, depois do nazismo, ia ser o Stalin, né? Aliás, todo mundo já sabia que tinha Gulag na Rússia, todo mundo já sabia de todas aquelas histórias de Homolodor, né, da fome na Ucrânia, todo mundo já sabia que a Rússia era um grande problema e que estava sendo inserida no cenário mundial por conta desses acordos que tiveram que fazer para se livrar do Hitler, né? Então, a Rússia, esse negócio de falar de democracia para russo
eu não sei se o russo está muito preocupado com isso, né? O povo russo, eu não sei se ele está preocupado em ter uma economia liberal e se ter uma democracia liberal. Eu acho que isso não é um assunto para eles, né? Eu acho que existe, um assunto até porque quando foi tentado essa questão de implementar uma democracia, uma economia liberal na Rússia, que foi no governo do Yeltsin, colapsou tudo, porque os caras entraram com um tratamento de choque, né? Do tipo, olha, até o momento aqui você tem uma economia planificada, controlada pelo Estado. Da noite para o dia você tirou todas as regras e tudo, e aí a economia. Eu acho que existe um grande trauma russo do povo russo com relação até à própria ideia de uma democracia liberal por conta desse experimento daquele interregno do governo do Yeltsin, em que tudo foi liberado. E aí você tem um documentário Trauma Zone, né, o documentário do Adam Curtis, que retrata muito bem esse período, está no YouTube, se vocês quiserem assistir aí, assistam, que mostra como que a população russa ficou traumatizada com a economia liberal por conta desse momento do Yeltsin no governo, com um economista totalmente liberal, tudo, que é a tal da escola de Chicago elevada à enésima potência. Que é uma coisa que mas também tinha monopólio, quer dizer, o pessoal da KGB tomava tudo. Vou dar um exemplo prático, né? Tem até aquele filme com esqueci o nome dele, que é o Senhor das Armas, né? Aquilo ali é baseado na história do Victor Bout. O Victor Bout era um agente da KGB, né? E ele era o encarregado de armar aquelas tribos na África para ficar se matando para causar problemas, né? Em alguns lugares, problemas geopolíticos, né? E quando caiu a cortina de ferro, ela caiu a União Soviética e se abriu para o mundo, né? Com essa economia liberal, ele enchia os Antonov de armas e começou a vender para o mundo inteiro. Né? Então, ele virou o maior traficante de armas do mundo, chama-se Victor Bout. E esse filme, né, do Senhor das Armas é baseado na história dele. Então, aconteceu isso também, teve essa abertura, mas não foi uma abertura econômica de fato, que as pessoas começaram a ter possibilidade de abrir uma empresa, de poder empreender, né, para usar o termo do Pablo Marçal, o tal do empreendedorismo. Não, aquela ditadura virou do dia para a noite uma economia liberal, onde que a aristocracia ali, os milionários, né, os donos de empresa e tudo mais, eram todos advindos do Partido Comunista. Então, quer dizer, não mudou muita coisa nesse sentido. E a corrupção que já existia, continuou. Né? Então, a Rússia ainda sofre esse problema, né, do pós-soviética, né? Essa questão dos... Que nem os oligarcas russos, quem são? Vai fazer uma lista lá e ver quem são esses oligarcas e de onde eles saíram. Né? Então, sempre tem lá, ele é um filho ou um neto de um general soviético e tal, porque a coisa não teve essa abertura de fato. Né? E eu nem sei, eu volto a dizer, eu não sei se o russo está interessado nisso. Se o povo russo tem algum interesse em importar, né, esse ideal de democracia, o ideal da economia liberal, essas coisas todas. Né? E os valores também do liberalismo, né, que são liberdades individuais e liberdades até que o russo não gosta, que é a questão do gay e tudo mais, que você vê que não é só o Putin. Né? Quando teve aquele problema na Olimpíada, não lembro que teve aquela saltadora de vara lá, que foram questionar ela. Pô, mas na Rússia estão lá proibindo os gays. E falaram, a gente não gosta disso. Né? Ela foi muito honesta, ela falou, a gente não gosta disso, o povo russo não gosta disso. E não é o Putin, é uma expressão da sociedade russa. Então tem toda essa questão muito complicada que você começa a entender se você lendo Dostoiévski, você vê que o pessoal é muito maluco ali. Né? Maluco pela nossa perspectiva, né? Ocidental, e que a gente tem já esses valores liberais, esses valores democráticos como certos, como inegociáveis, mas para eles não são. Então tem esse conflito de visões que a gente precisa levar em consideração até para condenar o Putin, né? Que o Putin é um louco, é um psicopata, ninguém tem dúvida, né? Mas até que ponto ele também não expressa um pouco dessas convicções da sociedade russa é algo que a gente precisa discutir, né?
É. E é interessante até, vou reforçar que vocês leiam aí o Limonov do Emmanuel Carreri e o Fim do Homem Soviético e assistam o Traumazone do Adam Curtis, porque ele fala muito dessas questões que o Diogo está levantando aí. E só para até interessante, o Diogo citou a questão dos oligarcas, né? Esse pessoal que alguns eram sim membros do partido, tal, não sei o quê, outros eram empresários que estavam ali apoiando o Yeltsin, tudo. E quando o Yeltsin faz a tal da reforma, tudo, o que ele faz? Ele pega principalmente as grandes empresas, né, estatais de petróleo, de gás, telecomunicações, tudo, e meio que compartilha com esses comparsas que vão se tornar os oligarcas, que compram, porque é um lado econômico que eu não vou entrar em detalhe, porque eu também teria que explicar muito, mas assim, basicamente assim, para o Yeltsin conseguir fazer a reforma política e econômica no país, ele vendeu bônus do Estado para as pessoas. E as pessoas cidadãos comuns, isso que você está falando aí, tá, Diogo? Então, assim, eu sou o Zequinha aqui, eu recebi do Estado, por exemplo, ia privatizar a empresa de gás, né, estatal. Então, eu, como cidadão, eu ia receber lá uma cota um valor, como que chama na Bolsa de Valores? Esqueci o nome. Uma cota da empresa, né? Ia ser ele, cota mesmo. Ele dividiu assim, ações, isso. Ele pegou a empresa estatal, pegou ações e dividiu entre a população. E aí, só que assim, aí você recebeu lá 10 ações na empresa, o Diogo recebeu 10. Só que o que acontecia? Você, como cidadão, falou, o que eu vou fazer com essas 10 ações? Não vou fazer nada. Só que aí, alguns desses oligarcas eles começaram a comprar do cidadão comum as ações. E aí, quando chegou lá na frente, o que aconteceu? Você tem um cara que tinha comprado ações de milhões de pessoas e ele tinha as ações. E aí, esses caras vão virar os oligarcas. Né? E aí, tem toda essa dinâmica assim, na economia que é bem detalhada, que esse filme explica muito bem. E aí, o que acontece? Esses oligarcas, quando tem a reforma liberal, eles se veem milionários, eles falam assim, bom, só que o Yeltsin tá bêbado, não tá aguentando mais, a gente vai precisar colocar alguém no lugar. Quem que os caras colocam? O Putin. Só que o Putin, como sendo nacionalista que ele é, ele olha para esses oligarcas e fala: vocês ferraram o povo russo, vocês são os filhos da puta, eu vou botar vocês na cadeia, eu vou ferrar vocês. Por isso que, por mais que você tenha os oligarcas russos, o Putin está sempre em guerra com eles. Porque o Putin entende que esses caras eles ferraram a Rússia, né? Se aproveitando disso. Estou dando um resumo bem grosseiro aqui, que, como eu falei, estou dando referência para vocês. Mas o Putin também é essa figura forte pro cidadão russo e tal, porque ele é o cara que está combatendo os caras que foderam com a Rússia. Por isso que o Putin tem um apoio, tem essa coisa toda, tal, não sei o quê. E o Putin, ele é um líder nacionalista, um autoritário, tudo, que tem essa visão. E por isso que ele é contra a democracia liberal, por isso que ele é contra a economia liberal, por isso que ele é contra um monte de coisa, porque ele entende que o que o Yeltsin fez junto com o ministro da economia dele na época foi entregar todo o poder, tudo aquilo que tinha de valor na Rússia, na mão desses oligarcas filhos da puta que eram corruptos. Olha que coisa. Cara, é uma dinâmica muito interessante quando você olha para a história da Rússia e entende por que os caras, hoje, 2, 3 anos depois da invasão na Ucrânia, ele continua tendo apoio. E continua lá, e vai lá, e não vai ser tão fácil ser eliminado assim. Enfim, falei demais, desculpa. Mas é uma história muito interessante, é uma história que eu terminei de ler esse livro do Emmanuel Carreri, Limonov, o Traumazone do Adam Curtis é incrível, vocês precisam ver isso daí para entender mesmo o que acontece. Aí você tem também o Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich, que também foi o primeiro livro que eu li dela, assim, que eu passei e falei, porra, agora eu entendo o que se passa na cabeça do russo médio lá, entendeu? É um cara que ele acredita no Estado forte mesmo, ele acredita que ele tem os valores e tal, e assim vai. Você vê, isso só demonstra, tudo que a gente está conversando aqui, você está falando, você está citando um monte de livros aí, que não é um assunto fácil, né, para ficar dando opinião. Né? A gente está aqui dando opinião e tal, mas a gente tendo em mente que a coisa é muito mais complexa do que a gente até compreende, né? Porque além de tudo isso, tem toda a política feita por trás, né, dos panos, né, nos bastidores, né, que a gente não tem acesso. Então, tem muitos acordos que o Putin faz com os oligarcas e com os outros líderes mundiais, que a gente não tem a mínima noção do que está sendo o acordo que está sendo feito ali, né? E é só para pontuar isso, quer dizer, o assunto às vezes parece muito simples quando você vê alguns especialistas falando, ou algum pessoal que vai em podcast e começa a tratar de qualquer forma, e sempre dando uma visão
simplista da coisa. E a coisa sempre é muito mais complexa do que a gente consegue imaginar. Vale a pena pontuar isso, porque a gente vai também entrar em livros, né? Já puxando a sardinha para essa questão dos livros, que sempre vale a pena, porque é com o livro que você vai aprender as coisas, não é só assistindo podcast ou vendo alguém falar alguma coisa na TV, né? Você vai ter que se você quiser compreender bem o assunto, você vai ter que estudar de alguma forma, vai ter que ler alguns livros. Você não precisa ser especialista, você não precisa ir lá se matricular na universidade, mas se você tem curiosidade de entender algum assunto, não tem outra forma, você vai ter que pegar, abrir um livro, sentar e fazer a sua leitura e tentar compreender um pouco melhor as coisas. Exato, e acho que mesmo nessa questão dos livros, né, do conhecimento, eu acho que a primeira coisa é você entender assim, cara, o assunto é complexo, né? Eu acho que esse é o principal, o ponto inicial que você vai partir. Pô, é complexo, então não vai ser com um livro, com um autor, com uma visão de... Você tem que, cara, ir buscando alternativas, análises diferentes e tudo. Eu acho que o grande fascínio para mim, por exemplo, com a literatura, com livros, com indicar aqui, é justamente essa, abrir essa perspectiva para as pessoas que do tipo, cara, muito mais do que você ter uma opinião formada, é você olhar e fazer, pô, peraí, o que essa pessoa está falando? O que essa pessoa pode trazer para o debate? O que eu posso aprender com esse cara, com esse autor, que aparentemente tem um ponto de vista completamente diferente do meu? Então, eu acho que essa riqueza do debate intelectual é fascinante, né? E para mim o debate intelectual se faz através, principalmente, dos livros e de obras de arte, assim. E obrigado pelo... Não, o quanto a gente não aprende, por exemplo, sobre a cultura russa, lendo Os Demônios do Dostoiévski, da política russa, né? Aquilo ali é uma coisa que você aprende muito sobre a mentalidade russa. Ou mesmo do Brasil, lendo Machado de Assis, né? Quer dizer, a maioria das coisas que a gente fica criticando, que a gente fica tirando o sarro aqui do Brasil, se você pegar o Machado, você vai começar a rir e falar, cara, não mudou nada, né? O espírito do brasileiro tá ali, naquelas páginas do Machado. Né? A gente começa a ler e assim, é isso que torna a obra do Machado universal ou mesmo atemporal, né? Porque embora seja uma outra época, né? Que nem quando ele começa a falar lá da questão do império e tal, bom, não tem mais o império, mas aquela coisa do político brasileiro querer ter uma ascensão, né? E entrar para a corte, né? E ter os privilégios já está ali. Né? Ninguém queria ser imperador porque não poderia ser imperador naquela época, mas todo mundo queria ser ministro. Né? Bom, mas ele é ministro, ele é não sei o quê. Então tinha esse status, né, da coisa pública de você conseguir ultrapassar as barreiras e subir, né, ser um alpinista social na política brasileira. Isso já tinha, desde a época de Machado, ele já colocava isso, já mostrava que o espírito brasileiro tinha. Fora as outras coisas menores, né, de relacionamento e tudo mais. Que está bem descrita ali. E a gente dá risada, a gente acha engraçado, porque é cômico mesmo, né? Ele trata de uma forma cômica, mas uma coisa que é verdadeira, que a gente consegue identificar até hoje. Eu já comentei aqui nesse programa, já comentei lá no Substack da Trabalhar Cansa, no meu mesmo também. Por exemplo, o Wilson Martins. Então, eu estou lendo lá a história da inteligência brasileira, tem problemas que você começa a ler ali do começo da formação do Brasil que persistem até hoje. E aí você começa a olhar e falar, bom, realmente é um problema um pouco mais grave do que a gente está pensando. Mas voltando para essa questão assim, dos assuntos de tratar com estudo, com os livros, e não é uma questão pedante nem nada, mas assim, eu acho que são as fontes mesmo, né, cara? Porque se você ficar dependendo de programinha de podcast, e assim, tô falando da gente também aqui, do tipo, cara, isso aqui é para você ter uma referência para você ir atrás de outras coisas. Mas não é através de podcast, não é através de programinha de TV e tal, não sei o que, cara, é literatura, é o livro, é aquilo, né? O Dostoiévski, o Machado de Assis, eles não são pensadores intelectuais no sentido do tipo, eles são romancistas, eles estão trabalhando com o imaginário, mas você aprende muita coisa ali. Quando você pega um intelectual, um pensador, sei lá, um Michael Oakeshott para ler, George Agamben, que é de esquerda, quem quer que seja, você tem coisas para aprender ali, você tem estudos, você olha e fala, pô, você entende a complexidade dos problemas. Eu acho que antes de tudo é você se colocar nessa posição. Cara, esse é um problema complexo, né? Não vai ser invadindo uma palestra, interrompendo os caras que estão debatendo ali que eu vou resolver esse problema. Acho que esse é o principal, assim. Isso é uma visão fascista do mundo, achar que você tem a solução perfeita para tudo e que todas as outras soluções são irrelevantes. Isso é tribalista, é fascista, basicamente é isso.
Muito bem. Silêncio, Então hein? vamos às indicações literárias de hoje, Dionísio? Já que Vamos às falamos indicações tanto disso. literárias. Muito obrigado aí, Diogo, pela oportunidade de falar aí, de divulgar Trabalhar Cansa. Durante as suas várias falas aí do Diogo e do Vitor, eu lembrei de autores aí, né? Eu citei o Manuel Carreri, a Svetlana Alexievich. O Diogo falou que essas eleições, elas são sobre não coisas, então tenho que indicar o Byung-Chul Han, que tem um livro que chama Não Coisas também. Tem um outro livro dele que é muito bom, que é A Crise da Narrativa, Crise da Narração, que também fala muito desse momento, mas os livros que eu trouxe para vocês aqui não são esses, são outros. O que eu trouxe aqui para vocês, curiosamente, combina muito com o que a gente discutiu no programa. O primeiro deles é esse daqui, da Tatiana Tolstaia, fresquinho, acabou de sair pela 34. A Tatiana Tolstaia é uma escritora russa, pós-soviética, né? E aqui é No Degrau de Ouro, que foi o primeiro livro dela, que finalmente é traduzido aqui no Brasil. E um livraço para entender justamente essa questão do espírito russo, da ideia russa, e naquele momento, esse livro foi publicado na União Soviética ainda em 85, tem o aval do Brodsky, Joseph Brodsky, para quem não conhece, um dos grandes poetas russos, e vale muito a pena, ganhou a sua primeira tradução no Brasil. Então é um livro, uma coletânea de contos, se não me engano são 12 contos, sensacionais e que retratam essa realidade, né, russa, soviética naquele momento. Então, aí, primeiro livro que eu queria indicar para vocês, No Degrau de Ouro, da Tatiana Tolstoia. Falando de russo, a Trabalhar Cansa conseguiu uma parceria com a Kino Rus. A Kino Rus é uma editora brasileira pequenininha, independente, que acabou de aparecer, que é especializada em quê? Em literatura e arte soviético-russa. Olha que loucura, né? E um dos livros que eu vou indicar para vocês é justamente esse daqui, é um livro chamado Andrei Tarkovsky, celebrando os 90 anos do cineasta russo-soviético, e aqui uma seleção de artigos sobre ele, né, sobre a sua obra. E aí, só para dar um exemplo, tem muita gente boa escrevendo aqui, mas eu acho que é legal você pensar assim, por exemplo, tem uma análise sobre o Andrei Rublev, tem comparações entre a obra do Tarkovsky com a obra do Dostoiévski, e tem um que eu acho sensacional aqui, que é Tarkovsky, o gênero pós-apocalíptico. Então fica essa dica. Eu tenho outros livros aqui do Rus, se vocês quiserem conhecer, é só me avisar. E aí, um livro que eu acho que é dos melhores livros que eu li esse ano, ou estou terminando de ler, que por incrível que pareça, é de uma pensadora de esquerda, progressista, que escreveu 2 livros anteriores, que é o Sem Logo e o Doutrina do Choque, que é da Naomi Klein, que é esse aqui, o Doppelganger, que acabou de ser publicado pela Carambaia. Eu comecei a ler essa semana, já estava muito curioso para ler esse livro, por conta do tema, que é o Doppelganger, que é o duplo, né, o nosso duplo, que é uma figura presente na literatura. Dostoiévski já tratou dele, Robert Louis Stevenson, o René Girard tem um livro que chama O Duplo, você tem o Otto Van Rank, que é o duplo também. Então essa figura que é o nosso duplo, o Philip Roth com Operação Sherlock, provavelmente o Vitor deve ter lido, que também fala desses duplos, fora a questão de filmes que aparecem por aí, tem a Substância no cinema agora. Excelente, né? Então, e aqui o Doppelganger, da Naomi Klein. A Klein, eu nem concordo com tudo que a Naomi Klein já escreveu na vida dela. Por exemplo, você pega lá o Doutrina do Choque, ela fala no final do livro ela fala umas bobagens que você fala, nossa, Naomi Klein, que dureza, né? Mas, por exemplo, é um livro sensacional, esse Doutrina do Choque, que ela fala que quando você tem uma situação como, por exemplo, o 11 de setembro, ou então uma catástrofe climática como o furacão Katrina, os estados eles conseguem implementar práticas e políticas que numa situação normal eles não implementariam. Então é interessante ela ver como isso se desenrola. Mas esse livro aqui, o Doppelganger, é um livro que eu estava muito curioso para ler por conta dessa questão dos duplos, que é uma coisa que é um assunto que me fascina, que eu gosto muito. E esse livro parte do seguinte: a Naomi Klein ela é muito confundida com uma outra pensadora, que é a Naomi Wolf, que escreveu como que chama? A Ditadura da Beleza, se eu não me engano, o livro dela, que era uma escritora meio progressista, feminista ali nos anos 80 e tal, só que com o tempo ela foi se alinhando cada vez mais à direita. E isso se tornou, direita americana, óbvio, isso se tornou muito evidente na época da pandemia, que a Naomi Wolf passou a ser meio anti-vax, a dizer que os passaportes de vacinação eram semelhantes à estrela amarela na época do nazismo, tudo. E a Naomi Klein
é muito confundida com a Naomi Wolf, né? Por conta do primeiro nome. Naomi, e as duas são judias e tal, são duas intelectuais. E por conta desse incômodo dela ser comparada o tempo inteiro com a Naomi Wolf, e eu falando aqui, eu tenho que lembrar para não confundir o nome das duas, ela resolveu escrever esse livro para tratar dessa relação dela com o outro dela, com essa sombra dela, que é totalmente oposta. Só que esse livro é genial, por quê? Porque a partir dessa experiência particular dela com esse outro eu, ela passa a fazer uma análise da política americana, num contexto mundial também. Aliás, se tem um defeito nesse livro é que ele fala política estadunidense, então toda hora tem estadunidense, aí eu risco a palavra estadunidense, né? Eu odeio essa palavra, porque eu vejo usar, enfim. Mas a partir dessa relação com esse outro, ela começa a fazer uma análise da política americana e da política mundial, mostrando, por exemplo, que você não consegue mais, a grosso modo, interpretar hoje em dia a política americana como uma política claramente entre direita e esquerda. Ressaltando, a Naomi Klein ela mora no Canadá e ela pega essa perspectiva tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, mas que ela e o marido dela se candidata numa época na eleição, e a partir desse momento ela começa a perceber que essa divisão entre esquerda e direita já não fazia muito sentido quando eles vão encontrar com as pessoas. Por quê? Porque ela cunha um termo que eu achei sensacional, que eu até escrevi aqui, que é difícil falar, diagonalismo, ou diagonalismo, alguma coisa assim, que é assim, o eixo virou, o eixo já não está mais reto, o eixo é diagonal. Então, o que acontece? Ela pega o exemplo, para facilitar para vocês, ela pega o exemplo da vacinação. A vacinação virou uma bandeira, né? A antivacinação, você questionar a vacinação, virou uma bandeira da direita, dessa direita trumpista, não pode vacinar, a vacinação, o que eles estão injetando na gente, tudo, tem chip e tal, criou-se uma paranoia em relação à vacinação. Só que originalmente, o antivax é um antivax o quê? De esquerda, natureba, meio hippie e tal, não sei o quê, que não confia Exato. na indústria farmacêutica. Então ela fala que, assim, que o eixo virou perpendicular agora por conta disso, porque você começou a ter temas que eram caros à esquerda que passaram a ser defendidos por essa direita, e vice-versa também passou a acontecer. Então, esse imbróglio todo político que a gente vive hoje em dia, teorias da conspiração surgindo, vira um problema de duplos, de doppelganger. Cara, é sensacional esse livro. Enfim, falei demais, estou falando muito aqui sobre esse livro, mas eu queria dar um outro exemplo do livro que eu acho que funciona muito bem para a gente entender, que é a questão também da indústria farmacêutica, que eu falei aqui, porque e de como as ideias da própria Naomi Klein passaram a ser usadas e reinterpretadas por essa nova esquerda, ou por essa nova direita, digamos assim. Porque ela fala, por exemplo, no livro dela lá, que é o Doutrina do Choque, ela fala muito da crise e da desconfiança que a população americana tem com relação à indústria farmacêutica, por conta de crise de opioide, de não sei o quê, porque os caras realmente conspiraram para colocar produtos que, sei lá, devastaram a população. A crise do opioide é uma dessas. E aí ela questiona, ela fala assim, e aí eu passei a ver as minhas ideias, aquilo que eu defendia, na boca da direita, porque a direita estava questionando a questão das vacinas. Só que aí é muito interessante o modo como ela tenta solucionar essas questões, né? Ela mostrando que, assim, existem conspirações reais, existem problemas reais criados por empresas, por governos e tudo. Só que o que a direita faz é pegar esses problemas e trabalhar eles de uma forma espelhada, que ela cria um conceito que é o mundo espelho, que você pega problemas reais, e aí entra muito no que o Diogo fala, de como os problemas reais eles não são tratados da forma correta, eles são espelhados de uma outra forma. Então, em vez de você desconfiar da indústria farmacêutica porque ela coloca opioide no mundo, você fica achando que ela, na verdade, tem um grande complô com Bill Gates, com o governo chinês, não sei o quê, para colocar chip na vacina para saber onde você está. Enfim, falei demais, mas é um puta livro de uma autora, como eu falei, que é de esquerda, que é progressista, que tem muita coisa que você vai falar, sei lá, não concorda, mas que esse livro em particular é sensacional. Então, falei muito, desculpa aí, gente, mas era isso que eu queria indicar para vocês hoje. Tá ótimo. Diogo Chiuso, últimas palavras? Estou de acordo com
como é que é? Com o relator. O relator. E eu, de acordo com os dois relatores aí, que como sempre, abrilhantaram nossa transmissão de hoje. Então, a gente vai ficando por aqui. Bom domingo para vocês aí. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e até domingo que vem. Tchau, tchau.